E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto lipídios, né? Sobre a composição química das células, a organização dos seres vivos, toda a base que tem nas células. Nós já falamos sobre carboidratos e agora nós vamos dar continuidade falando sobre lipídios, tá bom? Bom, no início a gente tem que enfatizar o seguinte: lipídios é o mesmo nome dado aí para gorduras. Então, sempre que a gente estiver falando de lipídios, a gente vai falar de gorduras. Só que muitos, né, de nós achamos que às vezes gordura é só aquela gordura animal que a gente vê, né? Aquela mais consistente, né? Uma gordura mais firme. Mas não é verdade. Os lipídios eles podem ser também na forma de um óleo, né? Então na sua viscosidade, né, bem mais fluida, né, próxima aí, né, a gente pode falar líquida, como é o caso, por exemplo, dos óleos vegetais, tá bom? A gente encontra as gorduras, né, também animais, né, que está representando para nós, e a gente encontra gorduras em outros alimentos que às vezes a gente não vê diretamente, como é o caso, por exemplo, do queijo, a gordura do leite, por exemplo, na nata do leite e tudo mais. Existem vários tipos de gorduras que eu vou comentando aqui ao longo da aula com vocês, tá bom? Muito bem, então vamos continuando aqui. Pessoal, os lipídios, eles nada mais são do que diferentes formas químicas. A gente vai ver aí os padrões das moléculas, das análises moleculares, mas as gorduras, né, os lipídios, apresentam uma variedade muito grande de composição. E isso faz com que a gente encontre diversas funções para os lipídios, tá bom? De forma direta, né, que é importante ressaltar aqui, né, os lipídios eles são componentes de reserva. Eu acho que é um dos primeiros pontos que a gente tem que enfatizar. Que tipo de reserva é essa? Reserva de energia, tá bom? Então, os organismos, né, os seres vivos, eles pretendem armazenar energia. É uma estratégia de sobrevivência. Por que isso acontece? Porque nem sempre vai haver a possibilidade de estar adquirindo energia, né? O fato de produzir a energia é difícil e também o fato de consumir essa energia. Então, buscar esse alimento. Então, o organismo sempre busca uma forma de estocar essa energia. Na aula de carboidratos, eu passei para vocês que nós, animais consumidores, a gente tende a estocar energia. A primeira forma de estoque de energia é o formato de estocar carboidratos, né? De estocar em forma de glicogênio. As plantas estocam em forma de amido. Mas nós, animais, estocamos uma pequena quantidade desses carboidratos. A maior parte nós vamos estocar em forma de lipídios, de gorduras. Tá? E essas gorduras elas são estocadas principalmente por causa de uma reserva de energia, que a gente vai falar já já. Outro fator importante é que as gorduras atuam como um isolante térmico. Né? O que é isso? Significa que elas fazem uma camada protetora, impedindo que o organismo perca o excesso de calor, né, para um ambiente que está com uma temperatura baixa, que está no frio, ou também evita com que essa temperatura muito baixa acaba cometendo o organismo, então dificultando, né, a temperatura do organismo diminuir. Então ele funciona como se fosse uma manta, né, um cobertor que nós animais temos, né, especialmente os animais mamíferos, apresentam uma camada de gordura, né, maior do que os outros animais. E isso faz com que eles tenham uma certa proteção, principalmente os animais que vivem em ambientes frios, gelados, né? Então, de ambientes polares. Então, se a gente pegasse como exemplo uma foca, um leão marinho, um urso polar, a gente vai encontrar uma camada bem espessa, né? E de gordura logo abaixo da pele, tá bom? A gente encontra também alguns outros animais, né, camadas de gordura bem espessas, porque também servem como uma proteção, né, proteção contra o impacto, né, que está colocado aqui no nosso tópico 4, tá bom? Né? Então, o animal, quando ele tem uma camada protetora, quando ele vai ter um confronto, vai ter uma briga, né, ou ter um acidente, alguma coisa ali, ele tem uma proteção contra um impacto físico.
né? Isso aí protege os ossos, protege os órgãos, né? E isso é uma estratégia importante para a sobrevivência dos animais. Tem também uma condição de isolamento elétrico, né? Muitos seres vivos eles têm a capacidade de identificar a variação elétrica, né? Principalmente animais aquáticos, tá? De água salgada principalmente. E essa variação elétrica que existe nesse ambiente, ele serve para perceber o meio ambiente. Tá bom? Por exemplo, nas arraias, os tubarões, eles usam muito esses esses eletroreceptores, que permitem entender a variação da diferença de potencial que está tendo ali naquele lugar, e isso faz com que ele possa identificar a presença ou não de uma presa ou de um predador. Quando o animal tem uma camada de gordura que envolve ele, isso vai diminuir o impacto que ele causa naquele ambiente. Então, um isolante elétrico, ele vai emitir uma variação menor de energia, né? Isso ajuda ele a se manter mais camuflado também, tá bom? Então, ele tem essa parte de isolamento elétrico. E outro fator importante é a impermeabilização. Ele torna o ambiente impermeável. Por quê? Porque a gente vai ver as gorduras, os lipídios, eles são substâncias apolares, né, que repelem a água. É aquela famosa história, né? A água e óleo não se misturam. Então, tem todo um fator químico que faz com que isso aconteça. Por que é importante os seres vivos terem uma camada impermeabilizante, né? Por exemplo, nós temos na nossa pele, né, os animais mamíferos, eles têm na pele glândulas sebáceas que produzem uma gordura, que a gente chama de sebo. Tá? Esse sebo, né, essa pele ficar oleosa, ela é uma vantagem para nós, né, porque mantém essa pele mais hidratada, porque vai diminuir a perda de água, e isso é muito bom. Para os seres vivos como um todo, evitar a desidratação é muito bom, principalmente aqueles que não têm capacidade, né, de buscar água o tempo todo, então uma demanda menor de água. Alguns vegetais, por exemplo, elas têm uma camada, né, de gordura nas folhas que diminui a perda da água, diminui essa evaporação. Isso é importante, certo? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem óleos, azeite, né? Manteiga, o chocolate, né? Aqui a gente tem os churros, né? Que representa frituras que tem uma quantidade razoável de gordura, tá bom? Bom, por que os lipídios são importantes? Nós temos diversos fatores, né? Vamos analisar um por um aqui e vamos marcando. Bom, primeiro deles, tem uma função energética, que eu falei para vocês. A gente estoca uma grande quantidade de energia em forma de gorduras. O nosso organismo, a primeira fonte de energia que ele busca, a primeira fonte de energia é o carboidrato, certo? Então, ele busca ali um carboidrato. Mas, em condições que a quantidade de carboidrato está baixa, por exemplo, a pessoa, no nosso caso ali, ela está em jejum, ou ela está fazendo uma atividade física, o consumo de energia dela foi muito grande, e gastou essa reserva de carboidrato. Antes que essa reserva chegue a um limite muito baixo, a ponto do organismo sofrer impactos, né, que a gente chama de hipoglicemia, né, vai gerar aí, principalmente fraqueza, né, tontura, desmaio, o organismo começa a buscar fontes de energia alternativa, que nesse caso vem em segundo lugar aí, o gasto calórico na queima de gordura, tá? Então a gente tem uma função energética, tá bom? Outra função que a gente tem que chama de termogênese. O que é termogênese? É a capacidade de produção de calor. E no nosso organismo, né, os mamíferos e as aves, né, nós somos animais que nós produzimos calor. Nós não dependemos de absorver energia térmica, né, o calor do ambiente. Nós somos seres vivos que mantêm a temperatura regular a maior parte do tempo, né? E essa temperatura vem muito da queima de gordura, tá? Através da queima de gordura do metabolismo basal. Então, isso ajuda na produção de calor. Transdução de sinais. O que é transdução de sinais? Vários lipídios permitem que sinais químicos atravessem
eles para permitir a passagem de sinais químicos. Um exemplo é a questão das substâncias que atravessam a membrana das células, que nós vamos ver nessa aula ainda, que é formada por lipídios, tá bom? Alguns lipídios são hormonais, que a gente vai ver, né? Alguns muito importantes, como é o caso, por exemplo, da testosterona, do estrogênio. Alguns lipídios são antioxidantes, ou seja, eles combatem ações, né, oxidativas no organismo que causam a formação de radicais livres, inclusive do envelhecimento, tá bom? Eles formam estruturas nas células, principalmente as membranas celulares, no caso da membrana plasmática, né, membrana nuclear, né, membranas que envolvem as organelas. Então, todas essas membranas têm na sua estrutura lipídios, tá bom? São importantes na proliferação e diferenciação das células, como eu já falei, né? Se atua na estrutura, também é importante aí na composição geral. O isolamento térmico, que a gente já citou aí anteriormente, atua também na questão do metabolismo do cálcio, na absorção do cálcio e também no estoque do cálcio no organismo, e também tem a função relacionada à coagulação sanguínea. Então veja como tem diversas funções, né, os lipídios. Se eu fosse citar as mais importantes, que geralmente são questões associadas a esse conteúdo, o que eu colocaria para vocês? Principalmente a função energética, tá? Vocês estão vendo aí? A questão da termogênese, né, isso é bastante cobrado. Os hormônios, né, que a gente vai ver, na verdade nós vamos ver os esteroides, hormônios e vitaminas, e a estrutura da célula. Tá bom? Esses aqui são os principais. Já vi também, não vou deixar de fora a questão do isolamento térmico, porque é uma questão que envolve um pouquinho a vida selvagem, né? É importante para esses animais sobreviverem no ambiente lá. Se tem, por exemplo, lá uma competição de focas e tem ali uma determinada população de focas que estoca mais gordura, conseguiu estocar mais gordura, ela vai conseguir sobreviver mais, né? A um período que tem um inverno muito rigoroso, né? Muito frio, tá bom? Continuando aqui, pessoal, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão energética. Vamos fazer uma comparação. Mesmo se você ainda não conhece metabolismo energético, e a gente vai falar inclusive no futuro, mas já dá para a gente traçar um comparativo aqui. Então veja comigo. A glicose é um carboidrato que a gente viu. E o que eu falei para vocês? A glicose ela é um pacote de energia que a célula não consegue usar. Ela tem que transformar essa energia que está na glicose em uma outra molécula energética chamada de ATP. Eu costumo falar que é a mesma coisa de falar assim, eu não consigo chegar numa loja aqui no meu bairro, na minha rua, e comprar qualquer coisa e pagar em barra de ouro, né? A pessoa vai assustar, fala, o que é isso? Não, fui comprar um álcool gel, né? Cheguei lá, deu R$10. Aí eu vou lá e dou uma pedra de ouro pro cara. Então é um valor muito grande relacionado àquilo que eu preciso pagar. Ele não vai conseguir aceitar, né? Aquilo de uma forma adequada. Como é que ele vai dar troco naquilo? Como é que ele vai conseguir medir o valor exato daquilo ali? Então vai ser um transtorno, né? Aquilo tem um valor muito grande. Mas o que eu tenho que fazer primeiro? Pegar esse ouro e trocar ele em dinheiro, que eu posso fragmentar no valor exato da compra. É o que a nossa célula faz. Eu não consigo usar a glicose inteira, eu vou fragmentar e usar ATP. O ATP é a moeda energética que a célula usa para quase todas as reações químicas. Uma glicose pode produzir até de 32 até 38 ATP. Só então, né? Cotação da glicose é boa, né? Uma glicose de 32 a 38 ATP se for numa condição, né, de uma respiração aeróbica, né, usando a mitocôndria e tudo mais. Quando eu pego um triglicerídeo, que a gente viu na aula de carboidratos, né, que ele é produzido especialmente, né, quando a gente tem um consumo muito grande de carboidrato, o organismo acaba produzindo esse triglicerídeo, é um lipídio. Esse triglicerídeo produzido, olha só, ele consegue trazer uma rentabilidade energética para mim de até 395 ATPs, tá? Claro que isso depende de muitas vias metabólicas, do tamanho do triglicerídeo, né? Tem toda uma informação química aqui, mas
o que eu quero ressaltar para vocês é que a gordura ela tem um potencial de reserva energética muito grande, olha aí. Então, quando o organismo precisar de fato de energia, né, que está sendo consumida lá nos carboidratos, e o corpo ficou sem carboidrato, ele vai usar o estoque de energia. O estoque de energia que está nos lipídios. Por isso que é tão difícil queimar gordura, porque eu preciso gastar muita energia, né, para queimar a gordura. Não é igual queimar um carboidrato. Queimar carboidrato é mais fácil. Porque olha lá, se eu produzir uma demanda, eu preciso gastar 1000 ATPs, né? Imagina que eu preciso gastar em 1000 ATPs. Eu vou gastar mais ou menos 30 moléculas de glicose. Agora, desses 1000 ATPs, quantos triglicerídeos eu vou gastar? Né? Vou gastar 3. Né? Então, eu tenho que gastar muito mais energia para consumir a gordura do que o que eu preciso para consumir o carboidrato. Por isso que emagrecer não é fácil, não, viu, gente? Tá? O corpo ele tem todo um trabalho para armazenar essa energia. Então, para gastar ela não é muito fácil também, não. Os lipídios são quebrados em inúmeros pedaços, que a gente vai ver aqui já já. Cada pedaço que o lipídio é fragmentado, ele entra direto no ciclo de Krebs, né, na formação da acetilcolina A. Então, eu vou dar aqui para vocês um esquema, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do que vai falar. Quem não entender isso aqui não precisa ficar desesperado, porque quando a gente for ver metabolismo energético vai melhorar. Mas veja bem, nós temos no nosso corpo, né, eucarionte, né, os seres vivos eucariontes, a gente tem uma organela, né, que é, aqui, ó, circulando essa organela, que é a mitocôndria. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar da mitocôndria. Então, vou colocar aqui pra gente. Então tá aí. Certo? Mitocôndria. Qual que é a função da mitocôndria no organismo? Fazer respiração celular, mas especialmente ela faz respiração para produzir o quê? ATP, certo? Então ela é a nossa usina de ATP, é lá que acontece a produção de ATP. Principalmente ela gosta de queimar o quê? Carboidrato. Mas se tiver baixa de carboidrato, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho uma molécula aqui, né, que deixei aqui para vocês nesse esquema. Tem uma molécula que está aqui. Essa molécula é um carboidrato. Opa, perdão, é um lipídio que está aqui, certo? E aí o que acontece? Cada momento que vai acontecendo, é o tamanho dessa molécula, é o tamanho desse lipídio aqui, tá bom? O que acontece? Ele vai fragmentando em pedaços, ó, vários pedaços, vai cortando os pedacinhos aqui das moléculas, e cada vez que faz um corte desse, né, ele vai entrar dentro dessa mitocôndria, cada fragmento. E aí cada fragmento desse, né, faz com que dentro da mitocôndria gire um ciclo de reações que a gente chama de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, tá? E aí na aula de bioenergética a gente estuda isso. E esse ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico ele produz energia. Olha aqui, ó, está demonstrando para você, ó, a liberação de elétrons aqui, a energia, tá bom? Esses elétrons são transferidos para uma reação em cadeia que vem depois, né? Que é a cadeia respiratória. O que acontece na cadeia respiratória, professor? É a produção de ATP, tá bom? Que é esse mesmo ATP que a gente falou aqui inicialmente que se produz, tá bom? Então, é por isso que os lipídios são substâncias energéticas, porque elas conseguem ser consumidas dentro das mitocôndrias, né, para a produção de energia, né, a produção do FAD, do NAD, né, que liberam, que transporta essa energia lá para a cadeia transportadora de elétrons, onde acontece a produção de ATP, tá bom? Então, assim, de forma geral, entendam que os lipídios passam por um processo bioquímico, que está inclusive colocado aqui no slide, chamado beta-oxidação. Deixa eu apagar aqui para vocês verem, ó, certo? Essa beta-oxidação é o que fragmenta as moléculas dessas gorduras para alimentar as mitocôndrias. Já que eu não tenho carboidrato, uso, então, os lipídios, tá bom? Quanto mais lipídio eu consumir, mais energia eu vou produzir. Ok? Belezinha? Joia. Vamos continuar aqui, então, tá bom?
Os lipídios são biomoléculas, né, estão produzidas aí dentro dos seres vivos, né, tem várias formas de produção, reações enzimáticas, e essas biomoléculas são orgânicas e a estrutura não segue padrões. Então não é igual, por exemplo, a uma molécula de um carboidrato, né? Onde eu tenho ali, por exemplo, glicose mais glicose, né? Aquela repetiçãozinha, né? Aquela coisa sempre igual. Não, tem vários padrões para os lipídios, tá bom? Por isso que tem uma variedade grande, por isso que tem muitas funções, tá bom? Agora, uma característica importante é que vocês já sabem, ó, eles são insolúveis em água, tá? Por que eles são insolúveis em água? Porque uma molécula muito grande e ela é uma molécula apolar, né? Já a água, vocês sabem que a água é uma molécula polar, né? Uma molécula que tem polos elétricos. E aí o que acontece? Quando eu vou analisar essas duas substâncias aqui, ó, apolar e polar, a gente sabe que essas substâncias elas não se misturam. Então, o que acontece? Ela, ó, não vou conseguir misturar. Então, ela é insolúvel. É o famoso água e óleo não se mistura, tá bom? É por isso que você não consegue lavar um prato sem um detergente, tá? Porque a água não consegue remover a gordura do prato. Você vai lavar uma mão que está suja ali de gordura, né? De óleo, de graxa. Você passa, lava com a mão, lava a mão com a água, não sai, tá bom? Aí você tem que usar uma molécula, né, que seja tanto polar quanto apolar. Tem que fazer um meio caminho. Existem algumas substâncias que elas são chamadas de substâncias aqui, ó, anfifílicas. O que são substâncias anfifílicas? São substâncias que elas têm uma parte que são uma parte polar. Anfifílica, ela tem uma parte polar e ela tem uma parte apolar, tá bom? Quem que representa isso aqui para nós, né? Quem são moléculas anfifílicas? O sabão, tá? Detergente, tá bom? Que a gente usa aí para fazer a limpeza. O álcool, tá aí na moda o álcool gel, né? O álcool. Por que acontece? Quando você tá lavando a mão, por exemplo, sua mão aqui, ó, sua mão tá, vou mostrar aqui pra câmera, minha mão tá cheia de gordura, tá bom? Tanto que tem gordura na mão, aquela, quando você deixa uma digital, por exemplo, pega seu celular aí, coloca o dedo, fica a impressão digital. O que aquela impressão digital especialmente gordura que você deixou ali, ficou marcado. Você quer remover aquilo ali, com água não sai. Então eu passo um sabão, um detergente ou um álcool. Aí o que acontece? Essa molécula ela se liga apolar com a polar. Quando eu lavar, a parte polar que ficou do lado de cá, a água passa, se gruda nela e aí arrasta as moléculas, tá bom? Então, é assim que a gente faz para conseguir remover gordura, né? Lavando com água, tá bom? Se eu usar um detergente que for um detergente, se eu usar um solvente apolar, eu consigo remover também. Eu vou dar um exemplo para vocês aí, a questão do esmalte, né? O pessoal passa esmalte na unha e não sai na água, mas quando você pega uma acetona, você consegue dissolver, né? Daria para fazer também com outros tipos de solventes orgânicos, né? Daria para fazer, por exemplo, com éter, né? Daria para fazer com querosene, tá? E aí dá para remover isso. Então, quando eu tenho uma substância que ela é apolar, para eu dissolver ela, eu posso usar um solvente apolar também, tá bom? Joia, pessoal. Continuando aqui, ó, né? A estrutura principal de um carboidrato a gente chama de ácido graxo, né? Então, fique de olho aqui nessa palavra, ácido graxo. Por que chama ácido graxo? Olha aqui para mim na molécula, olha só. Tem uma ponta, né? Quem conhece química orgânica aqui vai saber. Aqui a gente tem um grupo orgânico, né? Que é chamado de grupo, né? Carboxila. E a gente acha esse grupo em umas substâncias orgânicas que são ácidos carboxílicos. Então eu tenho essa ponta aí. Só que do outro lado aqui, olha só, eu tenho uma cadeia de carbonos ligados. Então, cadeia carbônica. Que aí eu vou ter vários carbonos ligados. Ó.
que a gente chama de... Tem a numeração, mas pode ser alfa, beta, né? Até o ômega aí, que é o final, certo? Essa parte da molécula, a gente tem que ficar de olho. Olha só, o que acontece? A estrutura ácida, ela é polar, tá bom? Ou seja, ela tem afinidade com a água, ela é uma ponta hidrofílica. Já a cauda, que é uma sequência de carbonos associados aqui, ela é apolar, ou seja, ela é hidrofóbica, tá bom? Como essa camada apolar geralmente é muito maior que a cabeça polar, a molécula vai ficar apolar, tá bom? Certo? Essa estrutura aqui, ó, é a principal estrutura que a gente acha na maioria dos lipídios, tá bom? São o que a gente chama de ácidos graxos. A junção de ácidos graxos vão formar outros tipos de lipídios que a gente vai ver já já. Certinho? Ok? Continuando aqui então. Esses ácidos graxos, né, isso aqui é muito cobrado, eles geralmente são colocados em algumas categorias. Uma delas, eles podem ser chamados de saturados ou insaturados. Então, quem ainda não conhece bem isso, estruturas químicas e química orgânica, dá uma olhada aqui agora. O que acontece? Olha só. Aqui, ó, eu tenho uma imagem, estou dando um zoom aqui para você ver, ó, de um ácido graxo saturado. O que é um ácido graxo saturado? Eu analisar as ligações entre os carbonos, olha lá, nenhuma ligação é dupla, tá bom? Todas as ligações são simples, ou seja, todos os carbonos estão saturados, estão com todas as suas 4 ligações formadas. Não tem como haver mais reações aqui nessa cadeia carbônica. Então, o que aconteceu? Eu tenho um lipídio, um ácido graxo saturado. Aqui a gente tem uma outra imagem, ela mostrando a estrutura, olha só, veja como que fica retinho a ligação, tá bom? É representado dessa forma lá. Nenhuma ligação dupla entre os carbonos. Agora, o que acontece? Existem ácidos graxos, nós chamamos de insaturados. E aí, como você pode ver lá na definição, insaturado é quando tem ligações duplas. Vamos procurar lá, ó. Entre os carbonos, ó, aqui simples, 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 simples. E aqui eu achei lá, olha só essa ligação. Entre carbonos, eu tenho uma ligação dupla. Se é uma ligação dupla, eu chamo isso de insaturação. Ou seja, esse carbono ainda pode fazer mais ligações. Tá bom? Esses dois carbonos podem fazer mais ligações, por isso que ele está insaturado. E aí, quando eu tenho uma insaturação, eu tenho uma modificação no sentido da molécula, vai ficando torta, tá bom? É o que acontece aqui, ó. Aqui está saturado, fica retinho. Quando está insaturado, o que acontece, pessoal? Nessa insaturação eu tenho um desvio, ó lá, um ângulo diferente. Tá bom? A insaturação está justamente aqui, nesse ponto aqui, ó, nessa ligação carbônica. Tá bom? E por que isso é importante? Porque isso vai modificar a estrutura dos lipídios, né? Vamos dar uma olhada aqui agora, né, para frente, olha lá. Veja bem, aqui eu tenho, né, os famosos triglicerídeos, né, triglicérides. Esses triglicérides são formados por 3 ácidos graxos, né? Então, se você analisar comigo, olha aqui, ó, eu tenho um ácido graxo aqui eu vou ter 2 e aqui eu tenho 3. 3 ácidos graxos. Veja agora como que fica, né? Vou colocar na lupa de novo, olha lá, um triglicerídeo todo saturado, olha lá. As ligações, olha lá, não tem nenhuma ligação dupla entre carbonos. Olha lá como é que fica. Ele fica retinho. Agora, quando eu analiso um outro tipo de ácido graxo, né, que tem insaturação dentro de um triglicérides, olha lá, eu tenho uma ligação dupla aqui, ó. Isso faz com que a estrutura toda já comece a ter uma diferença. Porque olha aqui é retinho, aqui reto, e aqui a gente já faz um desvio, ó. Se eu tenho uma única insaturação, eu chamo isso de gordura monoinsaturada. Agora, se acontecer, nesse caso aqui, por exemplo, olha lá, eu tenho uma insaturação aqui, outra insaturação aqui. Se eu tiver mais de uma insaturação, que é o caso desse nosso terceiro exemplo,
que vai acontecer? Eu tenho uma gordura poliinsaturada. Então, olha, aqui teve uma quebra, ó, de sentido. Essa aqui não tem saturação, está certinha. E aqui eu tive uma outra quebra para cá. Então, quanto mais insaturações eu tiver, mais, né, desorganizada vai ficar essa estrutura. E o que isso interfere na vida do lipídio? Isso vai interferir especialmente no ponto de fusão. O que isso significa para nós? Que tem algumas gorduras que elas vão ser mais fluidas, mais, né, líquidas, e outras vão ter uma consistência mais viscosa, né, atendendo próxima a uma solidez. Então ela tem uma viscosidade, né, muito alta, né? Então tá muito, muito pegajosa, tipo uma graxa mesmo, né? Uma gordura, né, pesada, tá bom? E isso para nós é importante, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Antes de chegar no exemplo, eu quero citar isso aqui, ó, para não ficar passar batido. Com certeza você já ouviu falar dessa gordura chamada ômega 3. Aqui, ó. Já viu na televisão? Fala aí, ó. Ômega 3, ômega 6, já ouviu falar também? Ômega 3 eu acho que muita gente já ouviu falar. Ômega 6 eu não sei, mas ômega 9 eu tenho certeza que quase ninguém ouviu. O que é esse tipo de gordura? Por que tem que comer? Por que vende isso em cápsula? Já vi isso na farmácia. Fala que tem né, na vida do peixe, né? A gente tem que comer peixe porque tem esses lipídios aqui. Isso é verdade. Essas gorduras aqui, pessoal, elas são precursoras do nosso organismo, né? Ou seja, elas são matéria-prima para a gente produzir muitas coisas, né? Alguns hormônios, é usado para produzir substâncias que o nosso corpo precisa, tá bom? É usado para produzir, por exemplo, o colesterol bom, né, que a gente vai falar mais no final da aula. Então, é importante o consumo disso. E por que recebe esse nome? Esse nome é simplesmente por causa disso aqui, ó. É onde está a insaturação. Então, se a gente pegar aqui, ó lá, no ômega 3, onde que está a insaturação? Carbono 1, carbono 2, primeira insaturação, carbono 3. Então, é chamado de ômega 3. No ômega 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, lá, insaturação no carbono 6. E aqui a gente continua, ó, 7, 8, 9. Então, a gente tem essa contagem aí da cadeia. Então, mostra aí as insaturações, tá bom? Onde está colocado aí na via do carbono. E também tem uma situação que é importante, que é a quantidade de insaturações, aqui, ó, colocada aqui para nós, ó, tá bom? As insaturações que a gente vai ter, né? O ômega 3 tem mais insaturações, então isso é significante, isso aí é importante, tá bom? Vou passar aqui para o slide. A gente tem aqui, ó, colocando para vocês uma tabela nutricional do azeite, né? Então tá aqui, ó, o azeite. Quando a gente olha, né, eu até desafio você pode pegar aí na sua casa o rótulo do óleo de soja, do azeite. Se você usa aí na sua casa outros tipos de óleo, por exemplo, o óleo de girassol, o óleo de milho, o óleo de canola, né, que a gente acha muito facilmente nos supermercados, compare os rótulos aí. O do azeite, olha só, a gente tem aqui gorduras totais, né? 13 gramas, né? 13 gramas, num total de 13 gramas, olha lá. Então, gordura pura, tá? Só que, olha só, as gorduras saturadas, 2,1 gramas. Gordura trans, 0, né? Gordura trans é uma gordura, gente, que ela é produzida, né, somente industrialmente. Ela faz uma combinação molecular totalmente diferente e ela é muito danosa para o nosso organismo porque a gente não consegue metabolizar ela. Então, a gente absorve e estoca. Não consegue usar ela para nada, ela fica armazenada na gente, tá? Por isso que é obrigatório nos rótulos falar de gordura trans. Então, corre fora. Se tem gordura trans, foge, tá? Faz mal. Gorduras poliinsaturadas, 0,9 gramas e monoinsaturadas, aqui, ó, são 10 gramas, tá bom? O que isso significa? Significa que esse óleo é um óleo que faz bem para nós. Quanto mais gorduras for poliinsaturadas, que é o caso aqui que a gente está tendo, olha aí, quase 11 gramas,
Então, essa é uma gordura boa, tá? O organismo consegue usar muito os lipídios que são monoinsaturados e poliinsaturados no nosso organismo. Quando já está saturado, não tem mais reação para fazer. O que o organismo vai fazer? Guardar, tá bom? Não tem como fazer muita coisa. Ele vai guardar para produzir energia e vai estocar, tá bom? Certo? Por isso que recomenda-se muito o azeite. Ah, professor, mas é mais caro, né? É difícil o acesso e tal. A gente entende, mas o óleo de soja, que é o mais barato, até por causa que é o mais produzido, né? A quantidade de soja que é plantada, é muito mais fácil produzir o óleo de soja. Ele também é um óleo muito bom, tá? Ele tem também gorduras insaturadas e ajuda bastante. O problema geralmente está no aquecimento. A hora que você pega o óleo e aquece ele para fazer uma fritura, por exemplo, o aquecimento do óleo ou o contato com o oxigênio ou até mesmo com a água é capaz de fazer reações químicas e toda essa gordura que não é saturada ficar saturada. Isso aí é um ponto negativo, tá bom? Certinho? Ok. Quem tiver alguma coisa para comentar sobre isso aí, só pôr aí para a gente nos comentários ou depois mandar uma mensagem, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho mais dessa estrutura aí, tá? Quando os ácidos graxos são saturados, então lá, todos ficam, né, geralmente na mesma orientação. Tudo bonitinho, tudo organizadinho. Quando é insaturado, olha lá, eles ficam bagunçados. Tem um para um lado, olha, esse aqui puxa para cá, esse aqui puxa para cá, esse aqui puxa para lá, certo? Então a gente tem um desarranjo. E aí o que acontece? Quando tem um desarranjo das moléculas, elas não conseguem estabelecer um padrão, isso faz com que elas fiquem mais bagunçadas, elas vão ficar mais fluidas. É aí onde a gente consegue, então, buscar uma informação que é importante, e geralmente isso é cobrado de vocês, saber sobre lipídios, que é esse assunto aqui, ó, né? Por que a gente tem gorduras, por exemplo, o azeite de oliva? Se você pegar o azeite de oliva lá, que a gente tanto falou, colocar na mão, ele escorre, né? Então, ele é muito fluido. Agora, se eu pegar a gordura da margarina, ela não é igual, ela é mais resistente, ela é muito mais viscosa. Por que isso acontece? Porque aqui na margarina a gente tem ácidos graxos saturados. E aqui no azeite a gente tem principalmente insaturados. Então, essa quantidade de gordura saturada ou insaturada, ela faz com que tenhamos pontos de fusão diferentes. Então a gente vai ver como é que está a fluidez. Está mais fluido, menos fluido. Tá bom? Para mostrar para vocês, tem essa tabelinha aqui, ó, diversos lipídios, né? Diversos ácidos graxos, aqui, né, que são os nomes, mas ressaltando para você aqui, ó, os pontos de fusão. Então, olha aqui, ó, esse aqui. Olha só, veja que esses aqui são todos saturados. Ó, olha lá, não tem nenhum tipo de insaturação. Ponto de fusão, as temperaturas, ó, 44 graus, 58 graus, 63, 69, 77 graus, certo? A gente consegue observar uma coisa aqui, ó. Quanto maior for a cadeia carbônica, olha só esse aqui, quanto mais for a cadeia carbônica, maior é a temperatura de fusão. Então, por exemplo, esse aqui, ó, tem 20 carbonos. Ó, tem 20 carbonos. Então, olha lá, a temperatura de fusão dele é 77 graus. Ele vai precisar de muita energia para conseguir movimentar essas moléculas e desfazer o padrão viscoso sólido dele. Tá? Esse aqui tem menos carbonos, só 12. A temperatura de fusão já caiu, mas ainda é alta se a gente comparar com os de baixo. Vamos fazer essa comparação agora? Veja bem aqui, esses todos aqui embaixo são ácidos graxos que são insaturados. Então, olha lá, a insaturação aqui, ó, desviando, olha lá, uma ligação dupla aqui, aqui a gente tem mais uma, esse aqui, ó, tem 2 ligações, esse aqui tem 3 ligações, olha esse aqui, 4 ligações, várias, né? Então, muitas insaturações. E aí a gente vai ver o seguinte, ó, quanto mais insaturações tiver, menor o ponto de fusão. Então, olha aqui, esse aqui é 0 graus, então a 0 graus Celsius ele já está, né, praticamente líquido. Né? Esse aqui, olha lá, né, com 13 graus, esse aqui menos 5 graus, menos 11, menos 50 graus. Ó.
Então, com menos 50 graus, eles já são líquidos, porque a insaturação é muito grande, não deixa eles ficarem unidos, paradinhos na estrutura mais viscosa, mais sólida, tá bom? Certinho, pessoal? Então é a mesma coisa, se você consome mais gordura saturada, você tem tendência a ter gorduras mais solidificadas no seu organismo, porque a nossa temperatura, ela é uma temperatura em média de 36 graus e meio, olha aqui, essa aqui 44, né? Você não consegue chegar nessa temperatura aqui para tornar essa gordura mais fluida, tá bom? Então ela vai estocar, vai ficar aquela gordura mais sólida e vai formar aquelas placas de gordura nas artérias, que a gente vai falar ainda no final dessa aula. Tá bom? Viram a importância de saber por que é legal o ácido graxo ser saturado ou não ser saturado? Tá? Muito bem, continuando então. Classificação dos lipídios, passando aqui. Agora fica mais fácil. Lipídios, a gente tem algumas caracterizações. Então a gente tem os glicerídeos, que é um tipo de gordura muito simplesinha, os triglicerídeos, que a gente já falou deles, e os cerídeos. O que são cerídeos? São ceras, tá? Já a gente fala deles. Tem alguns lipídios que são compostos, são formados por diversas moléculas diferentes. A gente vai falar do fosfolipídios, os glicolipídios, as lipoproteínas, e vamos falar dos esteroides, os hormônios sexuais, vitaminas, sais biliares, o colesterol, são todos tipos de lipídios, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Então, veja bem, vou dar destaque para aquilo que for mais importante. Nós temos aqui, armazenamento de lipídios, triacilgliceróis, triglicéridos, tá? A mesma coisa. É a forma que o organismo estoca gordura. Então, olha lá, eu vou ter uma banda, uma molécula de glicerol, ligada com 3 ácidos graxos. Então é por isso que é chamado de triglicéridos ou triacilglicerol, tá bom? Tem um outro grupo de lipídios chamado de fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles são extremamente importantes. Eu vou falar muito deles porque são muito cobrados. Esses fosfolipídios, onde que a gente encontra eles? Na membrana, na formação das membranas da célula. Lembra lá no começo da aula que eu falei que isso aqui é muito cobrado? Então, lá na membrana a gente tem os fosfolipídios e tem os glicolipídios, que a gente estuda mais na aulas de membrana, quando a gente for falar de glicocálix, por exemplo, tá? Que a gente vai deixar para falar lá. Esses aqui, com certeza, os trigliceróis e os fosfolipídios são os mais importantes para agora, tá bom? Continuando aqui. Muito bem. Então a gente tem aí, lipídios simples, os triglicéridos, que a gente já falou, são 3 ácidos graxos mais o glicerol, tá ok? É a forma com que a gente estoca gordura. Então o médico vai lá e pede um exame de sangue, Nesse exame de sangue ele pede um exame chamado lipidograma, ou seja, quer saber a quantidade de gordura. Aí lá vai pedir o teste de triglicéridos. Então tem uma taxa, uma faixa de tolerância. Se tiver muito alto, significa que o seu corpo está produzindo muita gordura para estocar. Se tiver muito abaixo, significa que está consumindo pouca gordura, não está estocando nada, e aí tem que ver o que está acontecendo com a alimentação. O certo é o quê? Está na faixa, Tem que estar na faixa de alimentação. Certinho, pessoal? Outros tipos de lipídios que a gente tem são lipídios simples, do tipo de ceras ou cerídeos. São alguns lipídios que são produzidos pelos seres vivos, tá? E eles geralmente têm algumas funções. Aqui nas maçãs, olha só, esse brilho que você está vendo aqui, olha só, não parece que encerou? Sabe quando pega a cera e passa no carro, não fica brilhando? Olha aí essa maçã. Por que ela brilha desse tanto? A gente tem algumas folhas, algumas frutas que são assim. São uma camada de lipídio que tem para proteger, para evitar a desidratação, que tem nesses vegetais. E a gente tem também uma cera que é produzida por animais, que são essas aqui, que a gente encontra, por exemplo, as abelhas produzindo, que dá origem aos favos de mel. Isso aqui é um tipo de cera, tá bom? Ok?
Tem gente que pergunta, e aquela cera no ouvido, que também é, né, gordurosinha e tal, aquilo lá também é um tipo de lipídio, tá bom? Que é feito para lubrificação também, certo? Bom, passando aqui adiante, aqui a gente tem uma imagem das células do nosso organismo, que são chamadas de adipócitos, vou colocar aqui para você, as células que estocam gordura do nosso organismo, são chamadas de adipócitos, tá bom? A gente tem essas células. Veja aqui nesse desenho, que está colocado para vocês, aqui, né? Essas células todas aqui são células de gordura. Aqui a gente vê na imagem aqui, o estoque de gordura dentro da célula, tá bom? E aqui a gente, do lado de cá, tem uma imagem de microscópio mostrando para você, lá, as células, né? Cada espaço desse aqui, você está vendo? É uma célula. E esse buraco branco que vocês veem aí são espaços de gordura, né? Como está colocado aqui. Então a gordura vai sendo estocada aí, né, no tecido gorduroso. Esse estoque serve para depois consumir esses lipídios de forma energética, tá bom? Que a gente já falou, ok? A gente tem outros tipos de lipídios, né, só para a gente citar as estruturas. Por exemplo, aqui a gente tem a formação, né, de um glicerol, 2 ácidos graxos e um grupo fosfato. Olha aqui, um grupo fosfato, tá? Formando um tal de glicerofosfolipídio, tá? Que a gente usa, né, em encontrar em algumas membranas, algumas outras estruturas que a gente acha geralmente, né? Isso aqui é para mostrar a variedade que existe dentro de lipídios, né? Um grupo de moléculas orgânicas muito, muito vasto, tá bom? A gente vai falar agora de uma molécula muito importante que é o que vai formar as membranas, né? Que são os fosfolipídios, né? Vamos passar aqui. Quero que vocês tenham atenção aqui nesse momento, tá bom? Fosfolipídio é um lipídio que a gente vai usar principalmente, né, na formação das membranas, a membrana da célula. Como que se tem um fosfolipídio? Olha para o nome, fósforo, significa que esse fósforo indica que a gente tem um grupo fosfato, tá bom? Que é o que a gente viu ali agora. E a gente vai ter, olha, um ácido graxo, geralmente insaturado, e um outro ácido graxo saturado lá de cá. O que une um com o outro é o glicerol, tá bom? Por que o glicerol está aqui no meio? O fosfato, ele é um grupo químico polar, tá bom? E a gente viu mais cedo que os ácidos graxos, gorduras, são apolares. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um fosfolipídio, ele é uma cabeça polar e do outro lado ele é apolar. E é justamente essa configuração, olha só, uma molécula, né? No caso, ela também é uma molécula anfifílica, né? Alguns livros falam anfipática, tá? Ela é uma molécula que tem, né, então uma cabecinha polar e uma parte apolar. É justamente essa configuração que vai permitir com que os fosfolipídios consigam ser estruturalmente os compostos que permitem a formação das membranas, tá? E isso tem que ser bem detalhado agora para você. Dá uma olhadinha aqui. Esse desenho aqui é o que geralmente simboliza um fosfolipídio nos livros, nos exercícios, nas questões de vestibular e tudo mais. Então, olha só, uma cabecinha polar, que é o grupo fosfato. Se tivesse aqui, teria um pescocinho aqui, que seria a parte do glicerol, e aqui eu tenho os ácidos graxos, tá bom? Se eu juntar vários desses fosfolipídios, o que eu vou ter lá na frente? Eu vou formar isso aqui, olha lá. Como eu tenho vários e vários e vários fosfolipídios juntos, olha lá, um do outro. O que acontece? O polar vai ficar perto do polar, olha lá, os grupos polares, um gosta do outro, tá? Lembra que os que são iguais, eles se aproximam. Então, olha só, eles ficam todos juntinhos. Então, nesse caso, eu vou ter uma camada, né, de grupos fosfatos de um lado e uma camada de grupos fosfatos do outro. São as partes hidrofílicas, ou seja, hidrofílica, que gosta de água, que é polar. Aqui no meio,
né, dessa camada ficou quem? Os ácidos graxos. E o ácido graxo, a gente viu que ele é o quê? Apolar. Ele não gosta de água. Então, o que acontece? Eles têm uma afinidade apolar com apolar e polar com polar. E então a gente vai formar o quê? Uma camada, uma membrana, uma barreira, que é o que vocês estão vendo aí, ó. Está mostrado aí na frente de vocês. Então eu tenho uma camada, uma membrana. Aqui é um pedacinho, mas imagine isso ao longo, né? Vai esticando isso aí. A gente vai ter uma membrana. A membrana ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio. Na aula de membranas, a gente estuda isso aqui de novo, tá? Mostrando que as membranas celulares é uma bicamada de fosfolipídios, né? E a gente vai ver que é um modelo de mosaico fluido, né? A gente estuda isso lá nessa aula, tá bom? O que você precisa entender agora? Entender como que é o comportamento dessa membrana no ambiente de água. Eu tenho que imaginar que essa célula está cercada por água aqui e ela está cercada por água aqui, ó. Tá bom? Tem água aqui no meio? Essa água ela vem para cá, gente? Essa água ela vai estar aqui? Não. Por quê? Porque aqui é hidrofóbico, é apolar. Então a água vai ficar fora da célula, dentro da célula, tá bom? Fazendo com que os fosfolipídios fiquem exatamente dessa forma. Então a parte hidrofílica está em contato com a água. A parte hidrofóbica não está. Então aqui, ó, aqui está em contato com a água e aqui está em contato com a água, tá bom? Ok? Bom, seguindo aqui. Olha lá, a gente tem a membrana. Essa aqui é uma imagem, um desenho oficial. Tem aqui a membrana, os fosfolipídios. A gente encontra colesterol, né? Deixa eu ir apontando aqui para vocês. Então aqui, fosfolipídios. Deixa eu mudar essa cor aqui um pouco, né? Então aqui, fosfolipídios estão aqui. Então a parte inferior, a parte superior. A gente encontra na membrana também colesterol. São esses pedacinhos que vocês estão vendo aqui, ó, tô falando de vermelho, tá bom? E a gente encontra umas proteínas, deixa eu marcar de preto aqui, na membrana, tá? É para aulas de membrana, certo? Então, ó, veja que as membranas são formadas por uma bicamada de fosfolipídios. No meio aí se mistura outras substâncias que a gente estuda na aula de membrana, ok? Continuando aqui para um esquema que às vezes também é cobrado. Como que esse fosfolipídio ele se comporta no meio aquoso? Lembra de falar para vocês que a gente tem água? Então, olha só, aqui de fora eu tenho uma água. Então, lá, água. Se eu tenho água, vamos usar a lógica. A camada aqui ó, do grupo fosfato, essa camada do grupo fosfato, que é essa aqui, fica em contato com a água, certo? Essa parte interna não vai ter contato com a água, ela é hidrofóbica. Então, o que acontece? Os fosfolipídios eles vão se organizar, todos aqui, ó, nesse formato aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que a gente chama de micela. Aqui a gente tem um corte para ver, mas se fosse um desenho 3D, ficaria dessa forma aqui, ó. Todos os grupos fosfatos ficam para fora, porque aqui de fora tem água, e o grupo fosfato é polar, fica em contato com a água que é polar. E a parte apolar é hidrofóbica, tem medo da água, então, medo entre aspas, né, gente? Então ela fica para dentro. Agora, o que acontece se eu tiver água fora e se eu tiver água dentro? Aí a gente vai formar essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de lipossomo. O que é um lipossomo? É quando eu tenho água por fora, olha lá, ó, e aí os grupos fosfatos ficam virados para fora, e quando eu tenho água lá dentro também, tá bom? Se eu fosse pegar então, gente, uma célula seria o quê? Uma micela ou um lipossomo? Pensa aí comigo. Uma célula é uma micela ou é um lipossomo? Uma célula é uma micela ou é um lipossomo? A célula não tem água fora e não tem água dentro? Se eu tenho água fora e água dentro, então eu tenho dois ambientes de água separados por uma membrana. Isso é uma célula. Então, as células são lipossomos. Certo? Beleza. Vamos aqui para a parte final já. A gente também tem os lipídios que são esteroides, né? Todo mundo já ouviu falar essa palavra aí. Esteroides são moléculas constituídas por um grupo central de 4 anéis carbônicos. 4 anéis carbônicos. Então, olha lá, cadê esses anéis? Cadê?
Cadê os anéis? Então, olha aqui, ó. Vamos pegar aqui do colesterol, que é um esteroide, ó. 1, 2, 3, 4 anéis. Anéis são essas cadeias cíclicas aqui, ó. Então, aqui, ó, mais uma aqui, ó. 2, 3, 4, tá? Então, essas cadeias que fazem esses círculos de carbono, tá bom? Quais são os principais esteroides que a gente tem que falar? Colesterol, vou deixar para falar dele já já, tem slide só para ele. Tem os hormônios sexuais masculino, testosterona, estradiol, que é feminino, que é conhecido como estrogênio, e a progesterona, tá? Esses hormônios são hormônios sexuais. A aldosterona é um outro hormônio, né, que faz regulação hídrica no nosso organismo, regulação de pressão sanguínea, controle de sais minerais. Ela é produzida na glândula suprarrenal, tá bom? Passando aqui para a gente falar um pouquinho disso. Então, lá, os esteroides. Produção de hormônios sexuais, que a gente já falou, e também tem algumas vitaminas que são esteroides. Por exemplo, vitamina D. Essa vitamina D tão falada, né? Ela é tão falada, tem que tomar sol. A vitamina D, se você não tomar sol, você não metaboliza. A vitamina D é importante para os ossos. Os velhinhos têm que tomar banho de sol, os presos têm que tomar banho de sol, nós temos que tomar banho de sol, isso é verdade, tá bom? E essa vitamina D é uma vitamina que tem a sua estrutura, qual composto orgânico principal? Lipídio, tá bom? É um lipídio, certinho? Aqui a gente tem outros compostos, olha lá, ó, mostrando para vocês os anéis, aqui ó, lembra dos anéis? Ó, aqui ó, tá? Vitamina E, vitamina K, tá? A gente tem a vitamina A também e outras substâncias, né, diversas que a gente tem aqui para ilustrar para vocês que são esteroides, tá bom? Do grupo aí que vai formar compostos lipídicos, tá bom? Quero falar desse cara aí, o colesterol, tá bom? O colesterol. Bom, a gente tem um colesterol ruim, né? Tem um colesterol ruim e tem um bom colesterol, certo? O colesterol ruim a gente chama de LDL, né? O LDL colesterol. E o colesterol bom é o HDL colesterol. O que é o colesterol em si, pessoal? Deixa eu passar aqui para vocês verem uma coisa. Olha aqui, ó. Esse esquema aqui, né? Acho que esse é o mais importante. Quando a gente come, né, qualquer coisa aqui, está mostrando aqui, por exemplo, um sorvete. Podia ser uma pamonha, um pastel, uma lasanha, qualquer coisa. Esse alimento vai ser digerido, vai chegar no intestino e a gente absorve no intestino essa gordura, né? Essa gordura. Então aqui, o ácido graxo, né, vai ser preservado, né? Ou seja, ele vai ser distribuído pelo organismo, pode ser acumulado lá nos músculos também. Só que o excesso de gordura ele vai parar onde? No fígado, tá bom? Ele vai para lá. E o fígado, quando recebe essa gordura lá, ele falou, oh, seu lugar não é aqui não, cara. Certo? Tem um lugar especial para você. Tem células especializadas para armazenar gordura, né? Para armazenar esses ácidos graxos. E aí o que acontece? O fígado vai pegar, então, produzir os triglicérides, certo? Deixar tudo prontinho, vai organizar essa gordura e ele vai produzir o tal do colesterol. Esse colesterol, a gente tem ele três formatos: o VLDL, o LDL e o HDL, tá bom? Pegou aí comigo? VLDL, LDL e HDL colesterol. Beleza. E daí, professor, o que tem a ver esses signos? Vou explicar para vocês. O que é o mau colesterol? O mau colesterol, que chama de colesterol ruim, é aquele cara que vai pegar a gordura do fígado e levar de volta para os vasos sanguíneos, ó, e vai levar ele para algum lugar no organismo. E vai estocar essa gordura lá, tá bom? Inclusive, podendo produzir, aqui está mostrando para você, ó, uma placa de gordura num vaso sanguíneo. Já já a gente vai ver mais detalhes. Então, se num exame lá tem uma grande quantidade de LDL, o que percebe? O organismo está, né, estocando muita gordura. A quantidade de LDL está altíssima. Isso é negativo. Significa que seu organismo está produzindo muito triglicéridos, muito ácido graxo, porque está comendo muita gordura e está estocando. Só que do outro lado, tem alguém tentando resolver essa parada.
Tem alguém tentando diminuir esse problema, né? Que problema é esse? Que problema é esse? É esse problema aqui, ó. Ele quer voltar a gordura para o fígado, certo? Voltar para cá, ó. Quem que faz o retorno? Faz isso, o retorno disso. É o HDL. Por isso que o HDL é um bom colesterol. Se a quantidade de HDL estiver alta, significa que você tem uma boa capacidade de retornar a gordura para o fígado, onde ela vai ser destruída e metabolizada. Se estiver baixo, significa que essa quantidade está ruim, tá bom? Então, ficaram de olho nisso aí? Ok. Caminhando aqui para o final, ó. O fígado, ele pode passar por um problema chamado de esteatose hepática. Aqui, ó, esteatose hepática. O que é isso? Gordura no fígado. Quando a pessoa passa a ter uma alimentação gordurosa, o fígado começa a ficar cheio de gordura. E aí ele pode entrar em um processo de degradação. Então, primeiro, ó, um fígado saudável, depois um fígado com esteatose, depois ele passa por uma esteatose hepática, causando inflamação. Até aqui ainda é possível tratar, mas depois pode virar uma cirrose. E aí, dificilmente tem reversão, tem que ficar, em casos mais graves, aguardando possibilidade de um transplante, tá bom? Para finalizar a aula, um pouquinho grande, aí a aula de lipídios, tá? Aterosclerose. Preste atenção nessa palavra aqui. O que é a aterosclerose? A aterosclerose é quando a gente tem no nosso organismo a formação de um ateroma. O que é um ateroma? Placa de gordura. Tá? Onde que se formam as placas de gordura, professor? Especialmente nas artérias, como está mostrado aqui para você, tá bom? Especialmente na artéria. Tá? O que acontece lá na artéria? A gordura, ela se forma aqui, ó. Olha lá, ó. Ela vai se formar, tem um processo inflamatório que vai acontecer na artéria, começa a depositar gordura. E aí o que acontece? O sangue que antes estava passando aqui, ó, começa a ter mais resistência. Chega aqui, ó lá, opa, não dá para todo mundo passar aqui, ó. Colocou um gargalo aqui. A quantidade de sangue que passa para cá agora é menos. Até chegar um momento que pode acontecer aqui? O que pode acontecer? Que vai haver um entupimento desse vaso aqui, ó. Tá? E aí, se entupir aqui, não vai chegar mais sangue aqui, ó. Cadê? O sangue vai passar para cá? Não vai. O fluxo desse sangue aqui vai ser interrompido. E aí vai acontecer um quadro que a gente chama popularmente de infarto, né? Que é isquemia, tá bom? O que é isquemia? É quando essa região aqui, ó, para onde está indo esse sangue, deixa de levar oxigênio, tá? Então vai ter uma hipóxia, baixa quantidade de oxigênio. Sem oxigênio, essas células vão produzir pouca energia e vão morrer. Geralmente isso acontece aonde? Que é mais sensível no nosso organismo? Coração, famoso infarto do miocárdio, e a gente também tem o AVC, acidente vascular cerebral, tá bom? Beleza? Lá no coração, né, geralmente, ou alguma artéria, existe um procedimento chamado angioplastia, que é o que vocês estão vendo aqui. Ó. Vem um catéter, então o médico vai, coloca lá na artéria, manda um tubinho, uma mangueirinha. É claro que tem todo um processo para isso, vai mandando, vai chegando, vai monitorando, tem uma câmera lá. Quando ele chega lá na região onde ele identificou a placa de gordura, ele tem um balão que ele infla, isso vai fazer com que a artéria dilate e lá vai ficar um stent, né, que é uma molinha que fica lá e aí ela vai impedir essa parede dessa artéria voltar a ser como ela era antes, tá bom? Isso é muito importante, né? Então, pessoal, aqui está mostrando também, ó, nessa região aqui, ó, o catéter chegando, é onde vai acontecer o processo da angioplastia, tá bom? É claro que isso aí é uma medida que tem, né? A pessoa tem que fazer um diagnóstico antes, tem que fazer um exame para saber se está ok, e aí depois que ela é submetida a isso aí. É uma coisa que custa caro, infelizmente no SUS demora muito a fazer, então a melhor coisa a se prevenir esse tipo de problema é o que, gente? Ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, e principalmente aí após 30, 40 anos de idade, começar a fazer exames periódicos, tá bom? Certo? Aí agora dá pra gente ver, ó,
né? Tem uma animação aí, olha lá, colocou o stent, olha lá, inflou, ó, um balãozinho, inflou, essa molinha trava, agora o médico desinflou, né, e vai tirar. E aí a artéria volta a correr normalmente o sangue, tá bom? Então isso aí é para evitar que tenha um infarto, alguma coisa assim. Belezinha? Pessoal, muito obrigado. Essa foi a aula de lipídios. A gente vem no futuro aí para falar das aulas de proteínas e enzimas, tá bom? Um abração para vocês. Até mais.